agora eleições de meio de mandato, né? Eleições parlamentares na Argentina. O La Libertad avança, o partido de Javier Milei, dominou de norte a sul o mapa da Argentina, venceu em 15 províncias, no total de 24 colégios eleitorais, voltou a conquistar cadeiras na Câmara, venceu o partido kirchnerista, né? E subiu de 44 para 93 deputados. Tinha 24 deputados disputando a sua cadeira e conseguiu ganhar 64 deputados, aumentando a bancada, dando mais base para o Milei. O Milei que comemorou com o povo, como as imagens que a gente tem mostram, chegou comemorando com o público, celebrando. A produção pode colocar na tela a imagem do Milei chegando aqui para comemorar com a turma do partido. Ele comemorou como astro de rock, né? Cantou, Milei que já foi vocalista de banda de rock. O La Libertad avança, que é a sua coligação, voltou a crescer na Argentina. Depois do susto, né, das últimas eleições, ganhou força novamente. E agora Milei diz que tem, né, vamos ouvi-lo falando sobre a nova composição do Congresso. Milei diz que tem em mãos agora o Congresso mais reformista da história da Argentina. Tempo, así como agradezco a todos los argentinos por este enorme acto cívico, es por eso que quiero destacar el rol del nuevo Congreso, que será fundamental para asegurar este cambio de rumbo. A partir del 10 de diciembre pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37. Y en el Senado pasamos de 6 senadores a 20 senadores. Por ende, no dudo en decirles que a partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina. Então é o Congresso mais reformista da história argentina, e ele também disse, né, a gente colocou ali o comecinho, vamos ouvir agora ele falando sobre a mudança histórica que isso representa. Ele diz que o povo decidiu deixar para trás mais de 100 anos de história e virar a página na história política da Argentina. Al mismo tiempo, así como agradezco a todos los argentinos por este enorme acto cívico, sería un hipócrita si no diera las gracias en particular a todos aquellos que siguieron abrazando y apoyando las ideas de la libertad para hacer grande la Argentina nuevamente. En definitiva, parafraseando a uno de nuestros últimos spots, y es: si vieras qué linda que está la Argentina y qué lindo le queda el violeta. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Agora, Milei, além da caneta presidencial, tem uma maioria substancial no Congresso. Adriano Janturco muda o jogo na Argentina. O governo vinha cambaleando, vai ganhar mais força, e isso também afeta o Brasil, né? Absolutamente. Olha, foi uma vitória esmagadora. Primeiro, claro, pela diferença de votos de mais de 500 pontos de porcentagem. Segundo, porque tudo indicava, pelo menos as pesquisas de opinião, as pesquisas eleitorais indicavam
um resultado completamente oposto. E terceiro, porque mais ou menos um mês atrás, teve um resultado oposto na província de Buenos Aires. E então, até o mesmo Milei ficou obviamente feliz e bastante surpreso. Vitória esmagadora ainda mais por quê? Porque a economia, todo mundo sabe, da Argentina era completamente devastada, continua sendo, antes era pior ainda. Ele está fazendo as reformas certas, mas que acabam sendo duras no curto prazo. Então, reduziu o orçamento do Estado de cerca de um terço, reduziu muito, conseguiu trazer a inflação para parâmetros, entre aspas, normais, comparado aos históricas taxas de inflação de 3 dígitos da Argentina, que Milei herdou. Ao mesmo tempo, demitiu mais de 50 mil funcionários do Estado, cortou verba para a mídia, que obviamente é toda contra ele, tanto por motivos ideológicos quanto por motivos concretos de falta de verba, etc. Ao mesmo tempo, hoje tem salários e aposentadorias congeladas, então as pessoas que se encontram nessa situação teriam incentivos válidos para votar contra, mas mesmo assim, parabéns à maturidade dos eleitores argentinos que entenderam que ou é isso ou é nada. É um remédio amargo no curto prazo, mas que vai fazer bem ao país. E entenderam que 2 anos não são suficientes para reverter 100 anos de socialismo argentino. Então, deram confiança para Milei fazer ainda mais. E os números incríveis, ele agora vai ter muita mais facilidade para fazer mais reformas, mais fortes, mais contundentes, etc. Em tudo isso, eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, a ajuda de Trump para a Argentina de 20 bilhões de dólares, que foi uma ajuda muito importante e que ajudou realmente a economia argentina e também, obviamente, na reeleição de Milei. Tudo indica que em 2027 pode ter uma outra ajuda de Trump para a economia argentina. Segundo, essa questão das pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais indicavam um resultado oposto. Agora, eu entendo perfeitamente todas as questões estatísticas, quantitativas, etc., as limitações das pesquisas eleitorais, que realmente não são uma previsão do futuro, mas são uma fotografia daquele momento, as dificuldades de criar amostras, as diferentes metodologias de cada instituto, mas não é possível que errem sempre do mesmo lado, e não só na Argentina, e errem sempre de muitos pontos. Todas as pesquisas eleitorais que davam, por exemplo, Trump por perdedor na primeira campanha eleitoral, segundo as quais Hillary Clinton era praticamente eleita. Mesma coisa acontece quase idêntica aqui no Brasil, fazendo exceção um ou dois institutos, como o Instituto Paraná, quase sempre é assim. Li uma pesquisa outro dia eleitoral que mostra que em um cenário no Brasil, um cenário sem Lula, Haddad seria o favorito. Por favor, ninguém acredita. Quem vai votar nele? Assim, é surreal. Né? Então, assim, merece uma investigação séria, porque, obviamente, nós sabemos que as pesquisas eleitorais, além de fotografar a situação, também induzem o voto, né? Dão um suposto cenário, as pessoas votam também de acordo com as pesquisas eleitorais. Então, isso merece uma investigação. E a questão mais importante, a meu ver, que é a questão da mudança da cédula eleitoral que Milei fez. Por quê? Não é uma mudança do sistema eleitoral e nem do processo eleitoral, mais do processo eleitoral, mas é um detalhe específico. Por quê? Basicamente as mudanças foram duas. Primeiro lá o voto no papel, como quase no mundo inteiro, só que antes os votantes tinham várias cédulas com a foto, o nome dos candidatos, marcavam e colocavam nas urnas. Então tinha uma cédula do partido X, cédula do partido Y, etc. E tal. E cada um colocava na urna só a cédula do próprio partido, dos próprios candidatos. Ao contrário, ele em algumas províncias já tinha um sistema deste tipo, mas ele nacionalizou, ele fez uma cédula única, onde aparecem, nossos telespectadores podem olhar online, aparecem todos os candidatos, com nome, foto, etc., e o votante só marca o candidato que quer. E, inclusive, ele pode marcar candidatos para os vários assentos, várias cadeiras, candidatos de partidos diferentes,
Antes, você tinha que colocar todos os candidatos do mesmo partido. Então, foi numa direção de lista fechada para uma direção de lista aberta. E a cédula, parece um detalhe, mas não é, mas é importante, a cédula é um papel grande, relativamente grande. Em algumas províncias, algumas cidades, tendo muitos candidatos, ficou até muito grande. Então, sendo muito grande, se fecha. Então, quando você fecha, não vê de fora quem foi o candidato votado. Você tem que abrir para ver quem foi votado. Então, isso dificulta as fraudes eleitorais. Antes era mais fácil ver rapidamente quem tinha sido votado e, eventualmente, sumir com algumas cédulas ou, eventualmente, aumentar. Fato é, por que falo disso? Porque se você compara as eleições de um mês atrás com essas eleições, a única coisa que mudou foi essa. Inclusive, se você compara as eleições na província de Buenos Aires, que é, só para nossos telespectadores entender, é como se fosse a Bahia da Argentina. Então, é a região mais de esquerda, que historicamente vota à esquerda desde os anos 80, nunca a esquerda perdeu ali. Na província de Buenos Aires, um mês atrás, teve uma vitória esmagadora da esquerda e hoje teve uma vitória esmagadora de Milei, mesmo nessa província. O que mudou de um mês atrás para cá? Não mudou a economia, não mudou Milei, não mudaram os escândalos de corrupção, como as pessoas alegam. A única coisa que mudou foi essa. Então, tudo indica que realmente as fraudes das quais se falava muito antes, talvez ocorriam de verdade. Com a eleição limpa, a pesquisa não foi bem aquela, né? Vamos mostrar aqui na tela, Lobauer, o resultado das votações. Então tem aqui primeiro na Câmara dos Deputados ali, dá para ver a mancha violeta, né? A mancha violeta é o partido de Milei, né? E como a oposição encolheu ali, então o Força Pátria, que é aliado de Milei, e o La Libertad Avança tem juntos uma ampla maioria, deixando o kirchnerismo esmagado ali Força Pátria é o peronismo. É o peronismo e o PRO é o aliado do Milei. Então, uma ampla maioria mileísta na Câmara dos Deputados lá na Argentina. E o Senado, também temos as imagens do Senado aqui, também violetou, né? Aumentou consideravelmente ali a bancada. Tinha muito poucos representantes, tinha só 6 senadores, ganhou 13 senadores nessa eleição. Javier Milei, a base do governo, né? Então, Lobauer, agora tem carta verde para avançar, bandeira verde para acelerar na reta. Nós vamos ver depois o impacto também da imprensa, né? O que a imprensa comentou, mas desde antes eu quero mostrar aqui também no mapa da Argentina o resultado. Se a gente puder botar aqui na tela o mapa que mostra aí o domínio territorial na Argentina, né? Como o Violeta tomou conta ali, mesmo, inclusive, na província de Buenos Aires. Pode passar a próxima imagem aqui. Ali o mapa. E a gente tem E vou mostrar o mapa. Agora, como foi em setembro, na província de Buenos Aires, e como foi agora. Olha a diferença. Pintou de roxo, deu Milei, inclusive, né? O Jean Truc isolou a variável menos fraude na eleição, mas tem uma vitória aí que é avassaladora, né, Lobato? Eu assim, nós não estamos aqui para ficar torcendo, né? Estamos aqui para analisar e dizer o que a gente acha de acordo com os valores que a gente defende, o que seria melhor para nós, para a América Latina e para a Argentina. O fenômeno Milei, a gente já comentou na chegada dele, era uma grande incógnita, porque o sujeito que veio de fora, um outsider, sem partido, com um perfil muito, para dizer o mínimo, diferente, com a serra elétrica na mão. O que se verificou no primeiro momento é que ele não era aquele maluco que se imaginava. Ele é um sujeito que veio com um bom economista, que veio com as ideias certas e trabalhou
com a agenda da austeridade fiscal, com a agenda da redução de custos, com a agenda da abertura de mercado, com a agenda de alinhamentos externos não excludentes, mas alinhados ao Ocidente, uma coisa que me parece bastante atraente para quem é brasileiro e gosta do mesmo universo das ideias. Então, quando a gente viu as eleições do mês passado e as avaliações de imprensa, e eu vi aquele Axel Kicillof como provável candidato à presidência, que concorreria com ele também um economista marxista, que foi ministro da Economia da Cristina Kirchner. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível que a Argentina vai voltar tudo para trás. Me deu assim, uma certa desilusão. Assim. Então, ontem, né, na verdade, a gente, quando viu esse fenômeno, eu falei, é a melhor coisa que podia ter acontecido para a Argentina, para a América Latina, para o Brasil olhar, porque os argentinos a Argentina é um grande país. A Argentina precisa exatamente disso, ter um pouco mais de paciência, porque você não fica 50 anos destruindo um país para depois ter que resolver em 2. Você nem com 4 vai resolver. Mas ele precisa de oxigênio. E os americanos deram lá um apoio importante e você vê os reflexos na bolsa, você vê os reflexos no mercado. É um país que tem tudo para dar certo, tem uma taxa de alfabetização, de educação muito melhor do que a nossa, tá certo? Tem uma riqueza mineral, uma riqueza... Enfim, não precisa dizer, a gente é um paisaço. Só que não podia perder essa oportunidade nessas eleições e não perdeu. Esse resultado aí é um resultado, sim, avassalador, sim. Não pode brigar com o número, Ricardo, porque nós vamos falar da imprensa agora, mas já vou me adiantar. É lamentável, para dizer o mínimo, triste ver esse ativismo jornalístico aí, essa coisa perniciosa, perversa, desse pessoal que fica fazendo, que não é mais jornalismo, né? Fica fazendo militante jornalista, que fica na televisão, nos artigos, sabe, fazendo torcida. Isso não é jornalismo, pô. Você tem que fazer apuração, você tem que trazer os dois lados. Acabou isso em boa parte do mundo, em particular lá. Então, assim, é um desastre. E tá aí o resultado. Sabe qual é o resultado final? Quando você insiste demais, muita gente jovem sendo jornalista, entrando nessa onda aí de ser militante jornalista. Você vai perder a credibilidade. Você não dura muito tempo. Se você achava que você ia ser a grande referência da informação, pelo contrário, você vai partir para a irrelevância. Você só vai ser respeitado como jornalista quando você mostrar compromisso com os dois lados, com a realidade, com a apuração dupla, etc. Checa e checa de novo. Se ficar virou torcida de futebol, Boca e River, dá no que dá. Porque isso é uma vergonha para a imprensa argentina, é uma humilhação quase, porque o resultado está aí. É uma vitória, me parece, da Argentina que quer se reconstruir.